Não é de hoje que o ser humano precisa se adaptar para sobreviver, especialmente quando o assunto é viver perto da água ou até sobre ela. Um exemplo impressionante são os Samabajau, também conhecidos como os ciganos do mar. Inclusive, a gente já mostrou aqui no canal a vida deles, que é surpreendente. Eles vivem em casas flutuantes ou em pequenas aldeias construídas sobre palafitas, no meio do oceano ou nas regiões costeiras do Sudeste Asiático. Desenvolveram a habilidade de enxergar debaixo d'água e conseguem prender a respiração por minutos que parecem impossíveis. Se você ainda não viu, depois procura o vídeo. Samabajau, os ciganos únicos que vivem no mar sem terra firme para sobreviver. Mas eles não são os únicos. Pelo mundo afora, tem muita gente aprendendo a viver sobre a água. Amsterdã, por exemplo, já entendeu isso faz tempo. A cidade tem mais de 2.500 casas flutuantes espalhadas pelos canais, muitas adaptadas de barcos antigos ou construídas direto sobre plataformas. Mas talvez o caso mais famoso de cidade que flutua seja o de Veneza. Aquela cidade italiana cheia de canais, gôndolas e prédios históricos erguidos sobre estacas de madeira fincadas no lodo. Agora, o que pouca gente sabe é que existe uma Veneza brasileira. Hoje, o Belo Mundo vai te levar até a comunidade flutuante no coração da Amazônia. Um lugar onde casas, escolas, restaurantes, lojas e até um posto de gasolina balançam sobre as águas. Número 1. Localização e dados gerais. Antes da gente te mostrar essa cidade que flutua sobre as águas da Amazônia, vale a pena fazer uma pausa e olhar para o mapa. Porque entender onde ela está é quase tão curioso quanto o jeito como ela vive. Você com certeza já ouviu falar na Zona Franca de Manaus, né? Aquela que aparece nos rótulos dos eletrônicos, dos aparelhos de som, dos produtos embalados no norte. A Zona Franca de Manaus fica na cidade de Manaus, que é a capital do estado do Amazonas. Uma cidade que está no coração da maior floresta tropical do planeta. Mas, ao contrário do que muita gente imagina, lá não é só selva e rio. Manaus é como qualquer capital. Tem prédio alto, trânsito pesado, shopping center e um polo industrial gigante. É uma cidade grande de verdade, onde floresta e concreto disputam espaço todos os dias. E bem no meio de tudo isso, existe um rio imenso chamado como Rio Negro. O Rio Negro é um dos maiores afluentes do Rio Amazonas. Suas águas são escuras, quase pretas, por causa da decomposição da matéria orgânica da floresta. Ele contorna a cidade como se abraçasse tudo, margeando bairros inteiros e formando pequenos canais naturais. E foi exatamente nesse cenário que surgiu uma comunidade que não cresceu sobre o chão firme. Ela se espalhou sobre a água. Essa vila flutuante ocupava os canais naturais da cidade, conhecidos como igarapés. Eles surgem com o excesso de chuva, cruzam bairros inteiros e funcionam como ruas líquidas. Os principais eram o Educandos, o Cachoeirinha e o São Raimundo. Todos desembocam no centro de Manaus, perto do porto e do comércio. Foi ali que a cidade flutuante se formou, com casas de madeira sobre balsas, vizinhos que se visitam de canoa e escolas acessadas por barco. O clima equatorial da região tem papel direto nisso. A estação seca revela trechos de areia e margens largas, mas nas cheias, o Rio Negro pode subir mais de 15 metros. Só que em vez de desaparecer, essa comunidade acompanha o ritmo do rio. As casas sobem junto com a água. É uma adaptação à força da natureza. Um tipo de cidade que nasceu sem planejamento, mas se manteve de pé, ou melhor, à tona, por pura necessidade. E por muito tempo, ela foi conhecida como a Veneza brasileira. Número 2. Origem e história da comunidade. A cidade flutuante da Amazônia não nasceu de um projeto, nem de um plano bonito desenhado no papel. Ela nasceu da necessidade. Para entender como tudo começou, a gente precisa voltar para os primeiros anos do século XX, quando Manaus vivia o fim do ciclo da borracha. Durante décadas, a cidade foi o grande centro da extração de látex no Brasil.
Era tanta riqueza circulando que chegaram a chamar Manaus de Paris dos trópicos. Mas a bonança durou pouco. Quando a concorrência asiática cresceu, o mercado desabou, e com ele veio o baque. Sem emprego, sem investimento e sem estrutura, a cidade passou a receber um novo tipo de movimento. Um êxodo silencioso tomou conta da região. Gente do interior, ribeirinhos, nordestinos empurrados pela seca, todos migrando para Manaus em busca de um recomeço, de um sustento, de qualquer coisa que garantisse um teto e comida na mesa. Só que a cidade não estava preparada. Faltava tudo: moradia, saneamento, serviço público. Foi nesse cenário que o improviso virou regra. Em 1920, um paraibano recém-chegado chamado João Aprígio fez o que parecia impensável. Amarrou toras de madeira, montou uma estrutura simples e colocou a casa dele para flutuar no igarapé do Educandos. A ideia se espalhou. Um foi puxando o outro. Primeiro vieram os barracos soltos, depois pequenas vilas improvisadas. Quando viram, já era uma cidade. Tudo boiando. No início, era precário. Casinhas de madeira, sem energia, sem água encanada, flutuando sobre troncos e esperança. Mas com o tempo, o que era provisório foi virando morada definitiva. As famílias cresceram, a comunidade se espalhou e a vida passou a acontecer ali mesmo, em cima da água. Durante muitos anos, essa população viveu à margem da cidade, no sentido literal e simbólico, sem endereço fixo, sem registro formal, mas com uma organização própria. As pessoas construíam suas casas com o que tinham, criavam redes de apoio e aprendiam a lidar com as subidas e descidas do rio. Era uma lógica muito diferente da cidade tradicional. A cidade flutuante nunca teve CEP, mas tinha rotina, vizinhança, comércio e cultura. Era um mundo à parte que cresceu no ritmo do rio e resistiu mesmo sem estrutura. E apesar de todo o improviso, acabou virando símbolo de um jeito de viver que só existe na Amazônia. Número 3. O que existe? Quem chega ali pela primeira vez costuma ficar confuso. É tudo diferente do que se espera de uma cidade. Não tem rua, não tem calçada, não tem esquina. E mesmo assim, tudo funciona. Em vez de buzina, o som que se ouve é do motor da famosa rabeta, que nada mais é do que uma canoa com motor ou um barquinho motorizado cortando a água. Em vez de carro, são essas pequenas embarcações que cruzam de um lado para o outro como se fossem táxis improvisados. É por esses caminhos que a vida acontece. Tem escola com sala de aula, professor, criança uniformizada e merenda no recreio. Tem igreja católica com missa no domingo e sino que toca pontualmente. E tem também templo evangélico, onde o culto vai até mais tarde com louvor e oração. O comércio não para. Tem vendinha com azeite, sabão, arroz, bala no pote e peixe fresco na bacia. Tem armazém maior, com freezer ligado, queijo de coalho e até internet para quem precisar. Tem bar com sinuca, restaurante que serve caldeirada e salão de beleza que vive cheio antes das festas. E tem posto de gasolina, sim. Só que em vez de servir carro, abastece o barco. Fica ancorado na beira do rio com bomba, funcionário e até lanchonete acoplada. A cidade funciona como pode. Tudo ali é na base da adaptação. Os espaços são pequenos, o piso balança, o teto chia com a chuva forte, mas a vida segue. Mesmo com tanta limitação, ali existe rotina, existe vizinhança, existe comunidade. Quem vive ali aprende desde cedo que viver sobre o rio é se adaptar o tempo todo. Mas também é ter uma liberdade que nenhuma cidade grande oferece. Mas obviamente nem tudo ali é poesia sobre a água. Porque apesar de funcionar, a cidade flutuante também sofre, e muito. Número 4. O que falta? Morar em cima do rio tem seus encantos, mas também muitos desafios. E a falta de estrutura básica é talvez o maior deles. Para começar, não existe rede de esgoto. O que vai pelo vaso ou pela pia desce direto para o rio, sem filtro, sem tratamento.
O mesmo rio que abastece, que transporta e que alimenta. Não é escolha, é a única opção. A água potável também é escassa. Algumas casas conseguem armazenar da chuva, outras usam filtros simples. Mas a maioria ainda depende da própria água do rio, fervida quando dá, consumida como está quando não dá. Caminhão-pipa flutuante às vezes aparece, mas não resolve tudo. Coleta de lixo? Não tem. Cada morador dá seu jeito. Queima o que pode, empurra para o canto o que sobra, joga fora o que não tem como guardar. Com o tempo, o lixo vira parte da paisagem, acumulado entre as casas, nas margens e nos igarapés. O serviço de saúde também não chega. Não há posto, nem ambulância aquática. Se alguém passa mal, depende do vizinho, do motor do barco e da maré. Já aconteceu de gente não resistir no caminho, porque entre a dor e o socorro, há um rio no meio. A escola existe, mas nem sempre dá para chegar. Tem aluno que falta quando o rio sobe demais, quando o barco quebra, quando a chuva não dá trégua. Tem professor que não consegue atravessar. Mesmo assim, as aulas tentam acontecer. Mas com pouco apoio. A energia elétrica também varia. Algumas casas estão ligadas na rede, outras puxam gambiarras, outras usam lamparinas. Quando o fio molha, o risco é real. Quando falta luz, a noite é mais longa e mais insegura. Mobilidade é frágil. Não tem viatura, não tem bombeiro. Se pega fogo, são os próprios moradores que tentam apagar. Balde, machado, remo, é cada um por si. E ainda tem o ciclo do rio. Na cheia, as casas afundam. Na seca, barcos encalham. O nível da água muda tudo, e quem vive ali tem que se adaptar rápido ou perde tudo. Essa ausência de infraestrutura é antiga. A cidade flutuante sempre esteve ali, ao lado do centro de Manaus, mas passou anos invisível, ignorada pelo poder público. Mas ela continua ali, e apesar de tudo, continua viva, porque quando o Estado não chega, é a própria comunidade que faz acontecer. Número 5. Como a comunidade se organiza. Se a estrutura pública não chega, a resposta nasce ali mesmo, dentro da própria comunidade. E não é de hoje. A cidade flutuante da Amazônia sempre viveu à margem da política e da infraestrutura. Mas isso nunca significou passividade. Pelo contrário, o improviso virou prática coletiva, a adaptação, um modo de existir, e a sobrevivência, um esforço compartilhado. Boa parte das melhorias que existem ali não veio do Estado. Vieram da união entre vizinhos, da ajuda de ONGs, de parcerias com igrejas, associações de moradores e projetos independentes. É gente que se juntou porque percebeu que se não fizessem por si, ninguém mais faria. Quando um barraco ameaça afundar, os vizinhos ajudam a levantar de novo. Trazem madeira, oferecem uma boia, emprestam um martelo. Quando o motor quebra, alguém que entende de mecânica se voluntaria para consertar. Nas épocas de cheia extrema ou seca severa, os moradores já sabem o que fazer. Casas são reforçadas, amarras são revistas, balsas ganham mais flutuadores. Cada um cuida da própria estrutura, mas sempre tem alguém para ajudar quem está com dificuldade. Se falta coleta de lixo, a comunidade tenta contornar. Algumas famílias se organizam para fazer mutirões, recolher o que der, queimar o que puder. Já houve casos de gente que construiu um espaço coletivo só para armazenar lixo reciclável e vender depois. O ganho é pequeno, mas ajuda. No campo da saúde, algumas ONGs e grupos voluntários fazem visitas esporádicas com atendimento médico, distribuição de remédios e orientações. Não resolve tudo, mas ameniza. Em algumas situações, moradores mais antigos já sabem até dar os primeiros socorros ou aplicar injeções simples, caso o socorro demore demais. A escola, mesmo com tantos obstáculos, se mantém firme graças ao esforço conjunto. Barcos viram transporte escolar. Tem professor que vem de longe porque acredita na importância do que faz. E tem aluno que rema todo dia porque sabe que estudar é a única chance de mudar de vida. Existem também líderes comunitários que organizam reuniões, intermediam pedidos junto à prefeitura
e tentam garantir o mínimo de assistência. Às vezes conseguem, às vezes não, mas continuam tentando. E esse senso de comunidade, mais do que tudo, é o que mantém aquela cidade viva, mesmo quando tudo ao redor parece querer que ela afunde. Número 6. Economia. Num lugar onde não tem rua, nem loja de esquina, nem galeria comercial, é natural se perguntar: como é que as pessoas se viram? De onde vem o dinheiro? O que move a economia de uma cidade que flutua? A resposta começa pelo rio. O Rio Negro não é só cenário, ele é mercado, estrada, sustento. A base da economia local é a pesca artesanal. Tucunaré, tambaqui, pirarucu e surubim estão entre os peixes mais procurados. Alguns pescam só para alimentar a família. Outros vendem o que conseguem nas feiras nos flutuantes ou direto para os atravessadores que levam o produto até Manaus. Além da pesca, muita gente vive do que a floresta oferece: açaí, castanha, pupunha, banana, cupuaçu. Produtos regionais que viram fonte de renda, ainda que modesta. Tem quem faça farinha de mandioca, goma de tapioca, doces caseiros, sabão artesanal. Tudo no braço, com receitas passadas de geração em geração. A venda acontece de porta em porta, de canoa em canoa ou no próprio flutuante. As mulheres têm papel central nessa engrenagem. São elas que produzem, vendem, cuidam da casa e ainda movimentam parte importante da economia local. Muitas tocam pequenos negócios e transformam o pouco em muito. Também há serviços. Gente que conserta motor de rabeta, que faz frete com voadeira, que trabalha como carpinteiro, marceneiro, barqueiro. Tem quem ofereça transporte, faça manutenção de balsas, construa canoas, venda gelo ou redes de dormir. Quem mora mais perto do centro de Manaus consegue, às vezes, um trabalho fixo ou temporário fora dali. Cozinheira, ajudante de obra, vigia, diarista. Sai de manhã de barco, volta no fim do dia, dividindo a rotina entre dois mundos bem diferentes. E tem o turismo, que nos últimos anos começou a aparecer como uma oportunidade. Não é nada estruturado, mas tem visitante que chega curioso, querendo conhecer a cidade flutuante, almoçar num restaurante sobre as águas, comprar um artesanato local. E o morador aprendeu a receber, a mostrar, a aproveitar. A economia ali não tem empresa nem nota fiscal, mas tem esforço, criatividade e um jeito próprio de fazer as coisas acontecerem. Mesmo que devagar, mesmo que na maré contrária. E já que a gente falou de turismo, motivos não faltam para visitar a cidade flutuante da Amazônia. E é sobre isso que a gente fala agora. Número 7. Turismo. Se as casas flutuantes impressionam, a fauna local completa o cenário mágico. Obviamente, como já é de se imaginar, a única forma de chegar lá é pela água. O acesso é feito a partir do centro de Manaus, por um dos braços do Rio Negro. Pode ser em barco pequeno, em voadeira, com guia local ou por conta própria. Não tem mistério, mas também não tem estrada. Só rio. O trajeto já é uma atração. Durante o caminho, é comum cruzar com botos cor-de-rosa, ver aves sobrevoando, ouvir o som da floresta. Dependendo da época do ano, a água toma conta da mata e forma os igapós, áreas alagadas onde o barco passa por entre as árvores como se fosse uma trilha líquida. Na época da seca, o cenário muda completamente. Aparecem as trilhas de barro, as praias temporárias, os bancos de areia. É como se o lugar tivesse duas versões, uma debaixo d'água e outra em terra firme. A observação da fauna também é um atrativo. A chance de ver preguiças, macacos, jacarés, ariranhas e tartarugas. Tudo depende do clima, da estação, da sorte e do silêncio. Porque na Amazônia, quanto menos barulho, mais vida aparece. Não existe pacote turístico com guia bilíngue e hora marcada. Mas existem moradores que conhecem cada curva do rio e mostram com orgulho o lugar onde vivem. Leva para ver a escola, o comércio,
o restaurante, o flutuante onde mora. Alguns oferecem almoço regional, passeio curto, conversa boa. É turismo alternativo e simples. Uma experiência diferente em um lugar onde tudo se move com o ritmo do rio. E por hoje, a gente fica por aqui. Espero que você tenha curtido essa viagem pela cidade flutuante da Amazônia, esse pedaço único do Brasil onde tudo balança, mas tudo resiste. Agora me conta aí nos comentários. Você já tinha ouvido falar da famosa Veneza brasileira? Teria coragem de morar num lugar onde o chão é água e o barco é o único caminho? O que mais te chamou a atenção nessa história toda? Deixa a tua resposta aí embaixo. E se curtiu esse conteúdo, aproveita para deixar o like, se inscrever aqui no canal Belo Mundo e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas viagens, porque ainda tem muito lugar diferente, curioso e surpreendente para a gente conhecer junto. Nos vemos no próximo destino.